Bom dia, eu me chamo José Marcelino, estou aqui para realizar a apresentação do seminário de tema Filogastrótica, os gastróticos. O componente curricular base, para a elaboração do seminário foi a disciplina de Biologia dos Invertebrados 1, onde a docente da mesma é a professora Ilka Maria Fernandes Soares, e os discentes que compõem a equipe estão totalizados em 6 pessoas, que no caso são Bruna Gomes de Sá, Gabriele Cruz dos Santos, Maria Daniara Soares Lima, Max Lima, Pedro Emanuel Menezes de Souza, e por minha pessoa, José Marcelino dos Santos Reis. Vou dar início à apresentação do seminário, falando um pouco sobre o conceito, os conceitos gerais do filo e a definição do mesmo. É importante sabermos a origem da palavra, a origem do nome gastrótico, onde a origem do mesmo se dá do grego, onde a palavra gangster, ela se refere a estômago, e tricos se refere a pelo, no caso, o estômago peludo ou estômago com pelos. Mais na frente vamos ver um pouco sobre o porquê desse nome e porquê essas características. O filo é composto por aproximadamente 450 espécies de animais, sendo esses animais de vida marinha, presentes em águas salobras, doces, onde a maioria deles possuem 1 milímetro de comprimento, com exceções de alguns que podem chegar a atingir 3 milímetros de comprimento, no caso. É importante também salientar a semelhança dos mesmos com alguns rotíferos e grandes protozoários ciliados, onde eles muitas vezes chegaram a ser confundidos com os mesmos. Podem acontecer esse equívoco. Eles têm uma característica muito interessante, que é a característica meio faunal, são meio faunais. E o que seria essa característica, qual o significado dessa palavra? Meio faunal é um termo que é utilizado para definir um grupo de organismos por seu tamanho, onde meio faunal é maior que a microfauna, mas menor que a macrofauna. Tá? Os animais do filo Gastrótica, eles vivem nos espaços intersticiais de sedimentos soltos, são encontrados na superfície de detrito ou entre outros filamentos, algumas espécies, alguns filamentos de plantas aquáticas, e poucos são planctônicos. Falando um pouco sobre a estrutura do corpo dos gastróticos, eles são formados basicamente por cabeça e tronco, onde algumas espécies possuem uma cauda alongada, especialmente na espécie Urodasis. Externamente, na parte externa do corpo, eles possuem vários arranjos, arranjos estes espinhosos, ou cerdosos e escamosos, ou compostos por placas derivadas de cutícula. O corpo dos gastróticos, em geral, possui 2 ou mais tubos adesivos, onde esses tubos são formados por glândulas que secretam substâncias fixadoras e libertadoras, onde as mesmas serão utilizadas para um processo de aderência temporária a objetos no ambiente. Eles possuem um trato digestivo um tanto que completo, onde nesse trato digestivo nós vamos observar a presença de protonefrídeos, que nada mais são do que uma rede tubular presente nas extremidades dos canais excretores, que vão executar a função de osmorregulação no corpo do animal. Eles possuem também a ausência da cavidade corporal, nesse caso, eles não possuem um espaço dentro do corpo, um espaço entre aspas, e esse espaço que se pensava existir era aparentemente um artefato causado por alguns métodos de fixação, como falado anteriormente. E é importante também salientar que os adultos, eles são considerados funcionalmente acelomados, ou seja, são totalmente desprovidos de celoma, que é a cavidade totalmente revestida pela mesoderme, que é presente em outros animais. Falando um pouco sobre a estrutura do corpo dos gastróticos, nós
podemos ver aqui, nessa foto, né, retirada do livro de Ramper. Um minuto, por favor, para aumentar a foto. Aqui nós podemos ver a parte interna do corpo, né, do animal, onde nós podemos ver a boca, né, o fotorreceptor. Essas partes do corpo eu vou falar mais profundamente logo à frente. Nós podemos ver os fotorreceptores, né, que nada mais são do que receptores sensoriais, que são responsáveis, né, pela visão do animal. Nada mais são do que células que captam a luz que chega à retina, e elas vão transmitir essa luz para o cérebro na forma de um impulso nervoso, que será correspondido à quantidade da luz, fazendo com que o cérebro reconheça poucas imagens, etc. Nós vemos também os quimiorreceptores, que têm praticamente o mesmo papel do fotorreceptor, só que ele vai agir na presença de produtos químicos, né, no meio em que o animal está inserido, ele convive, né, no caso na água, em geral. Nós vemos a faringe, né, que vai ser utilizada no processo de alimentação, etc. O intestino. Nós vemos também a presença de 2 órgãos sexuais, que no caso eles são hermafroditas, em sua maioria. Nós vemos o testículo, a formação do espermatozoide, vemos o poro masculino, poro feminino, órgãos femininos, um órgão copulatório, a formação de um ânus, o órgão adesivo, né, logo embaixo, as glândulas, que vão, como eu falei logo no início, vão secretar essa substância que vai ser utilizada na fixação e também na não adesão, né, do meio, do substrato, etc. Nós vemos o intestino, como eu falei, o oviduto, né, o canal, tá, o ovo, no caso. Vemos o ovo. Aqui ao lado nós podemos ver também nessa figura menor a anatomia, né, do corpo do animal. Falando um pouco sobre o filo, né, temos que entender que o filo possui ordens também, subordens, né? A ordem macrodáctica, ela é composta por organismos marinhos e estuarinos, que geralmente possuem numerosos tubos adesivos ao longo da cabeça e um tronco. Poros faríngeos são presentes nesses animais, geralmente com vários pares de protonefrídeos, né, que são hermafroditas, como eu já citei anteriormente. A ordem caetonótica, são animais principalmente de água doce, com algumas espécies marinhas, estuarinas e semiterrestres, com número variável de tubos adesivos também. Poros faríngeos, neste caso, são ausentes, e um par de protonefrídeos geralmente presentes neste filo, e nessa ordem, e a maioria é partenogenética, onde espécies machos são desconhecidas. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre esse termo partenogênico. Na subordem multitubulatina, nós vemos a presença de animais marinhos, né, com tubos adesivos posteriores, anteriores e numerosos, em números, né, laterais, também hermafroditas, né, monogenéricos. Na subordem paucitubulatina, a maioria dos animais são presentes em água doce, geralmente possuem 2 tubos adesivos no final da furca caudal posterior. Tubos adesivos estão ausentes em alguns. Hermafroditas, né, como falado, geralmente são hermafroditas. Apenas fêmeas partenogenéticas. E esse termo partenogênética, o que é isso? Quando há o crescimento, o desenvolvimento do embrião sem um processo de fertilização, simplificando, né, para melhor entendimento, as fêmeas elas procriam sem precisar de machos, né, no processo da fecundação. Então, isso é a definição de partenogênese.
Falando um pouco sobre a parede do corpo, a sustentação e a locomoção. O corpo, a parte externa dos gastróticos, ela é coberta por uma cutícula, né, de espessura e complexidade variável, como foi falado logo no início, e é formada de uma a várias camadas, isso na parte interna do corpo, onde essas camadas são camadas fibrosas, na forma de espinhos, escamas, placas e outras estruturas, possuindo uma cutícula única na porção exterior composta, que no caso ela é composta por várias camadas estruturais semelhantes a membranas, possui uma epiderme na parte celular e na parte sicicial, são ciliados ventralmente, né, o que vai ajudar nesse processo de locomoção, né, e também de aderência, como foi falado logo no início. Por conta, né, de ser ciliado ventralmente, é daí que vem a derivação do nome do filo, né, barriga peluda, por conta disso, por conta dos cílios, que se assemelham a pelos, composto por células epidérmicas monociliadas, ou seja, vários cílios. Os órgãos internos, eles estão aglomerados bem firmemente, bem juntos, por causa da ausência, né, da cavidade corporal. Então, os órgãos têm que estar bem juntos, aproximados, nesse caso. O processo de sustentação, ele é fornecido pela cutícula, no processo da construção corporal, que é um processo compacto, onde a maioria dos animais do filo, eles movem-se por deslizamento ciliar, como já foi falado, embora alguns, né, raridades das formas mais flexíveis, elas avancem lentamente, entre aspas, fixando alternadamente, né, os seus tubos adesivos anterior e posterior vai ocorrer, né, a secreção da substância, onde eles vão, a glândula, né, vai secretar onde eles vão lá se fixar. E, falando, né, novamente, a superfície ventral ela é densamente ciliada por conta disso. O processo de alimentação, de digestão, ele é um tanto interessante, onde a maioria dos animais, eles se alimentam bombeando o alimento, né, em pequenas porções para o trato digestivo, pela ação da faringe. Nos macrodacídeos, nós temos a presença, né, de tubos faríngeos que conectam o lúmen da faringe ao exterior, permitindo, assim, dessa forma, a liberação, né, do excesso de água que é ingerido, né, juntamente com o alimento. É importante também salientar que eles se alimentam boa parte de material orgânico, seja vivo ou morto, né, como protozoários, algas unicelulares, bactérias, detritos e etc. A alimentação deles é um tanto variada. A estrutura da boca dos gastróticos, ela é terminal, frequentemente circundada por um anel, né, de espinhos orais que vão auxiliar na captura do alimento. Temos também uma certa cavidade bucal que conecta a boca, né, a uma alongada faringe muscular revestida por uma cutícula, que no caso é denominada de estomodeu. A porção endormeticamente derivada do trato digestivo, ela tem o formato, né, de um tubo reto, onde esse tubo vai ser diferenciado, né, reconhecido, denominado como sendo estômago e intestino. E nesse caso, o reto, ele é um proctodeu, né, e leva até o ânus na superfície dorsal. O processo de digestão e absorção são processos rápidos, com poucos detalhes ainda, né? A gente está havendo estudos sobre isso. E é importante também salientar que esse processo ocorre no trato digestivo médio. A circulação, as trocas gasosas e a excreção, junto com a osmorregulação, é um tanto interessante neste filo, porque tanto estruturas circulatórias como estruturas de trocas gasosas, elas são ausentes, né, na maioria do filo.
Então, como ocorre esse processo? Esse processo vai ocorrer por difusão simples, onde o tipo de transporte será um tipo de transporte passivo, onde não há gasto de energia, né, como todos nós sabemos. Então, o soluto ele vai passar pela membrana plasmática da célula para estabelecer, então, o processo de isotonia, até alcançar o mesmo nível, no mesmo grau de concentração. A respiração desse filo se dá de forma anaeróbica, até por conta do ambiente que eles vivem, né? Ambientes com ausência de gás oxigênio, com pouquíssima presença de gás oxigênio no ambiente. Existe uma espécie, né, que no caso é a Neodasis, que ela possui, é uma exceção, né, porque foi encontrado nela traços de hemoglobina, ainda está sendo por estudos, né, não é algo que tem muito detalhe para se falar. E vemos também, no processo de excreção e osmorregulação, a presença, como eu falei anteriormente, né, de protonefrídeos, onde ketonótidos possuem um par de protonefrídeos e macrodacídeos possuem vários pares, né, onde esses protonefrídeos eles se localizam em ambos os lados do trato digestivo como células únicas agrupadas, conduzindo longos e enrolados nefrídeo-dutos. E esses dutos eles vão levar a um par de nefrídioporos que estão localizados próximo à linha média ventral do corpo. O sistema nervoso e os órgãos dos sentidos dos gastrópodes não é tão específico, né, assim como em outros animais, não é tão encorpado, mas nós podemos definir como eles possuem um gânglio cerebral, que é composto por uma massa, né, relativamente grande, bilobada, composta por 2 lóbulos, conectada dorsalmente acima da porção anterior da faringe, possuindo um cordão nervoso longitudinal, lateral e ganglionar, que surge de cada lobo do gânglio central e vai se estendendo até a extremidade posterior do corpo. Nós vemos também a presença de receptores táteis, né? No caso, como eu falei logo no início, vem falando, são os espinhos, né, as cerdas, que se apresentam sobre a maioria do corpo, mais concentradamente, né, na cabeça, que pode também ser considerado como depressões quimiosensoriais, né, que vai ajudar a presença, né, de algo estranho no ambiente, como fatores químicos, etc. E notamos também a presença, né, de ocelos, que são nada mais do que órgãos visuais simples, né, ou seja, falsos olhos, vamos dizer assim, que é uma característica de animais invertebrados, cuja função principal dos ocelos é informar ao sistema nervoso a intensidade e a direção da luz, né, só que sem formar imagem. É uma coisa muito simples, né? E na questão da reprodução e do desenvolvimento, a reprodução assexuada ela é desconhecida, esse filo. Vou falar aqui brevemente, não é uma curiosidade, que eu vi do livro, a nossa equipe viu no livro de Brusque, de um experimento que foi realizado por um estudioso, né, um cientista do filo, O.G. Manlov, no ano de 1995, onde ele notou, isso é uma exceção, tá? Onde ele notou a capacidade regenerativa na turbanela. Então, foi a primeira evidência até hoje, não se tem outra, né? Não que se saiba. Isso é uma exceção, como eu falei, tanto interessante. Não é característica do filo completo, né? Só dessa espécie. Onde a maioria dos animais que compõem o filo são hermafroditas, né? Fêmeas partenogenéticas, que com certeza, né, vão possuir 2 sistemas, um masculino e um feminino. Eu vou falar um pouco sobre esses sistemas, do que eles são compostos, né, em si. O sistema masculino ele é composto de 1 ou 2 testículos com dutos espermáticos associados que levam a um único gonoporo na linha média ventral, em alguns casos com poros masculinos pareados, né, presentes, e raramente o sistema masculino ele está conectado com o trato digestivo superior.
No caso do sistema feminino, ele é composto por um ou dois ovários posteriores aos testículos, né, nos hermafroditas em especial, onde esses ovários são bastante difusos, não limitados por cápsula ou camada de tecido. Ao longo da produção de ovos, né, estes serão liberados num espaço pouco definido, que é denominado por alguns autores como útero, né, onde esse espaço ele é adjacente, né, aos ovários e ele está associado a um tecido produtor de vitelo. Esses ovos eles são transportados até o oviduto, né, que é a área específica onde vai ficar o ovo por um determinado tempo, ou uma área sacular receptora, chamada de órgão X, conectada com o gonocoro feminino. O processo de fertilização é a fertilização cruzada mútua, onde os zigotos eles são liberados, tanto isolados como em pequenos grupos de cada vez, pela ruptura da parede do corpo. Os gastróticos eles produzem tanto ovos de dormência, de casca espessa, como ovos de rápido desenvolvimento com casca fina, que é uma característica do grupo. A clivagem ela se dá de forma radial holoblástica, onde blastômeros, né, irão surgir para produzir um embrião bilateralmente simétrico, dando origem a uma celoblástula, né, que irá se formar, e onde todo o processo de gastrulação irá ocorrer. Invaginações, né, do estomodeu e do proctodeu irão se formar, conectando-se, né, com o trato digestivo em desenvolvimento, e das células adicionais, né, irão descer da superfície para o interior, prováveis células germinativas, das quais os gametas finalmente irão, né, ter origem. O desenvolvimento se dá de forma direta, onde a eclosão dos ovos, né, encapsulados, esse processo. O tempo de desenvolvimento até a eclosão vai variar, de acordo com o ovo, né, que são dois tipos de ovos, como eu falei. A maturação é um processo rápido, e geralmente os animais estão sexualmente maduros dias após o processo de eclosão. Bem, as referências, né, que utilizamos para a elaboração do seminário foram os livros de Rupert Banner, Invertebrados, sexta edição, e Brusca, né, Invertebrados também, segunda edição. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado.